Oi, João, tudo bem? Oi, Samuel. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia com você? Sim, tudo certo. Vamos aguardar uns minutinhos aí, ver se entra mais gente? Vamos sim. Acho É, que 5 minutos mais tá bom, né? sim, com certeza. Os apresentadores estão por aí já? Temos, temos dois apresentadores aqui na sala presencial. Os outros estou confirmando aqui, mas estão online. Tá, perfeito. Terceiro. O seu Alex está aqui. Você vai apresentar qual artigo mesmo? O terceiro, feito a qualidade da governança. Tá. Você vai dar uma- Ok. Samuel, estamos com os autores dos 4 artigos já na reunião. Por mim, podemos começar. Já estamos no horário aí, se você quiser. Tudo bem, eu vou dar início aqui à sessão. Só me apresentando, eu sou o João Lanza, estou aqui de debatedor da sessão. O Samuel está aqui como moderador. E nós vamos apresentar aqui os vídeos dos trabalhos, que tem 8 minutos de duração. Teremos 8 minutos para discussão dos artigos e depois da apresentação dos 4 artigos, nós vamos ter uma meia hora aí para discussão mais aprofundada dos artigos e apresentação de pontos comuns. Vou dar início, então. Boa tarde. O Fábio, o Davi e Alex prepararam uma pesquisa chamada O som tá bom? Tá muito baixo? Acho que a imagem poderia ficar maior, talvez. Se Tá, vou aumentar a imagem. O volume do som tá bom? Aqui tá tranquilo. Tá, tudo bem. Vou iniciar, então. Boa tarde. O Fábio, o Davi e Alex prepararam uma pesquisa chamada Viés Cognitivos em Análise de Cenários de Risco Operacional, uma investigação por focus groups. Essa pesquisa é sobre risco operacional e uma das ferramentas que é de gestão de risco que são voltadas para o futuro. Nós temos visto assim, uma priorização, né, da gestão de risco por conta de perdas elevadas de várias instituições, entre elas uma que nós escolhemos para usar como alvo aí da análise. Entre essas perdas, várias são ligadas a risco legal, especialmente no mercado brasileiro. A pesquisa é de natureza qualitativa, né? E o mais, até é um pouco menos usual, o mais usual é a pesquisa quantitativa. Testamos 2 hipóteses, né? Uma hipótese de pesquisa foram investigar se 16 vieses apareciam no estudo, né, na condução de cenários, né, de risco operacional, e a segunda hipótese foi verificar se 2 linhas de literatura, uma sobre RASOP e a outra sobre vieses, se davam conta de controlar, né, esses vieses, né, contornando, e além de verificar outros fatores, né, como a escassez de dados. A definição de risco operacional, né,
ela dá conta de 4 fatores, né? Processos internos, pessoas, sistemas e eventos externos, causadores de risco, e análise de cenários de risco operacional é uma técnica voltada para o futuro, né? Para investigar a possibilidade de perdas severas. Tradicionalmente se fala no mercado financeiro, né? Por influência da Basileia em 8 linhas, 8 tipos de perda operacional. E o caso que nós investigamos, né, aproveitamos para desenvolver os cenários, apontou 5 tipos desses 8. Aqui estão as 16 teorias investigadas, né, como ancoragem, né, efeito halo. E o efeito desses viés já foi visto, né, em vários grupos, né, como políticos, como pesquisadores, projetistas. Utilizamos focus group, né, e complementamos a metodologia com aspectos conhecidos no RASOP, né, essa técnica desenvolvida por engenheiros químicos para investigar possibilidades de desastres, né, como regras de participação, a figura do facilitador, do escriba, né, e gravamos em áudio, né, e nos grupos que possuíam escribas, né, todos os grupos possuíam escribas, eles prepararam planilhas de consenso no desenrolar dos trabalhos. Foram 5 grupos de 4 a 10 participantes que desenvolveram um tema ligado à situação, né, tema público, né, a situação do Banco Wells Fargo em 2016, a partir de 2016, foi acusado de contas falsas, né, de conta corrente, conta de cartão de crédito, e isso daí desencadeou uma série de perdas, de possibilidades de perda. Nós convocamos, né, estudantes e professores de 2 centros universitários e logo foi percebido, né, durante o desenrolar dos grupos, né, já era previsto a necessidade de informações adicionais. O moderador, né, um dos autores, né, incentivou que houvesse uma sequência lógica de raciocínio e a anotação, né, também de premissas, resultados e atitudes subsequentes que seriam novos controles. No grupo 1, né, transpareceram em 3 vieses, né, desenvolveram a lógica de cálculo. O número 2 era talvez o grupo mais heterogêneo, né, então observamos, né, essa diferença de pessoas, né, e alunos um pouco intimidados, né, inicialmente por seus professores, houve a atuação do moderador mais forte. O grupo 3 mostrou a validade, né, a importância da gravação de áudio, e uma das participantes, né, tomou o ponto de vista do banco. No grupo 4 foi talvez o mais tenso, né, um dos participantes não concordou com os demais e uma das estimativas foi interrompida, né. No grupo 5, ele ficou marcado pelo viés de excesso de confiança. E depois dos grupos, né, analisamos as gravações, né, as planilhas e fizemos uma compilação de atitudes decorrentes e de implicações éticas nessas atitudes. Como conclusão, houve a confirmação parcial da hipótese 1, né, verificamos 7 vieses dos 16, houve distorção das estimativas. Na hipótese 2, nós confirmamos, né, e realmente o RASOP, literatura sobre RASOP e vieses, né, ampliaram essas ferramentas contra os vieses, né. Houve
ficou forte a questão da necessidade de cenários sequenciais, né? A riqueza, né, da diversidade dos grupos, né? E a importância da atuação do moderador, inclusive na preparação sobre vieses. Não é possível generalizar os achados, né? Validamos o RASOP e, na possibilidade de pesquisas futuras, né? Uma das possibilidades é já trazer, os participantes já trazerem as primeiras estimativas. Aqui a gente tem as referências. Muito obrigado. Bem, o senhor vai... Eu vou ficar aqui. Tá, vai comentar aí para a câmera. Tudo bem, já já a câmera foca em você. Tá bom. Não sei se o Samuel tem considerações a fazer. Você tem, Tenho Samuel? sim. Tenho sim. Você quer fazer primeiro ou posso fazer aqui? Eu posso começar? Pode sim. Bem, bem, só uma pergunta para iniciar. Gostaria de saber quais que são os motivos e a contribuição que levou à escolha de um método qualitativo sobre o quantitativo. O que o trabalho contribui com esse método? Ah, tá. A carência, eu diria assim, né? A carência. A gente percebe, né, quer dizer, acompanhando o assunto, a literatura sobre risco operacional, né? E praticamente um artigo atrás do outro é com a abordagem quantitativa. E quando você vai avaliar, por exemplo, a eficácia e até assim, os viés que podem aparecer numa das ferramentas, que é o cenário de risco operacional, a câmera não está vendo para mim, né? Eu acho. Não está. Mas... Chega mais perto ali do João, para a gente poder te ver. Tá bom. Perfeito. Então, quando a gente vai avaliar uma dessas ferramentas, né, a gente não encontra, não há uma, quer dizer, há uma forma de avaliar quantitativamente, mas mesmo essa avaliação quantitativa ela não pega todos os aspectos relevantes, como uma dinâmica do grupo, como a interação entre as pessoas, como é que alguém com mais ascendência pode influenciar, por exemplo, os demais que estão aparecendo, estão elaborando aquele cenário, né? Então, aí, inicialmente eu e um dos autores, o Fábio, nós tivemos a ideia de investigar isso e, assim, de cara, nós caímos no grupo de foco, né? No foco. Sim, sim. Certo. Samuel, tem comentários? Tem sim. Primeiro, só me apresentando aqui, meu nome é Samuel Durso, sou professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Minas Gerais. E primeiro, é o Alex que está aí, né, na apresentação. Alex, parabéns pelo trabalho. Achei um trabalho muito inovador no sentido da própria metodologia que é utilizada, né, apesar de grupo focal não ser tão escasso na nossa área, mas ainda assim utilizar a abordagem, né, que você da temática que você está tratando com o grupo focal, eu achei que deu uma boa contribuição e acho que seu artigo, né, o trabalho de vocês já é bem inovador nesse sentido. E aí eu acho que só para até auxiliar em pesquisas futuras, outros autores que talvez queiram tratar do assunto, pela leitura que eu fiz do material, eu não consegui identificar algumas questões bem, assim, operacionais. Eu não sei se esse trabalho é fruto de alguma dissertação, tese, que poderia estar mais completa e detalhada, não? Então, acho que talvez... A gente tem, assim, lógico, mais informação, mas a gente foi aquele negócio, enxugando para caber em 16 páginas e 8 minutos, né? Sim, mas imagina. A gente tem informação. Eu acho que talvez seria bom vocês pensarem em alguma revista, eu sei que o artigo já está em inglês, então isso favorece até publicação internacional, mas alguma revista que tivesse até um escopo maior para trabalhos qualitativos, né, uma paginação maior, para vocês conseguirem detalhar melhor o passo a passo para criação, né, das atividades que foram feitas durante o grupo focal, e até entrar um pouco mais no detalhe dessas interações que foram realizadas, porque eu acho que isso pode ser muito rico para preparar outros pesquisadores que não são tão
que não tiveram, né, uma formação tão qualitativa no sentido de possibilitar que faça um grupo focal, que conduza. Vocês até trazem um pouco isso também, né, dos desafios de quem está conduzindo lá, ter que se preparar, enfim, para evitar, inclusive, os problemas, né, que podem ter desse confronto entre os participantes. Eu acho que vai ser bem interessante se vocês conseguirem fazer isso, né? Então, pensem bem, quando forem enviar para alguma revista, de ter esse espaço na revista para detalhar mais, que eu acho que vai ser bem rico e vai contribuir, obviamente, para os pesquisadores futuros. E uma assim, outra... esses detalhes, só comentando assim, estou notando aqui que isso aqui apareceu. Alguns desses detalhes nós encontramos, da forma de conduzir esse tipo de estudo, né? Alguns detalhes nós encontramos na literatura sobre o grupo focal. Alguns não. Tá? Alguns precisaram vir justamente desse construto, né? Que foi o grupo focal junto com o RASOP, né? Que é uma técnica de engenheiro químico. Né? Foi sugerido por 2 engenheiros químicos, né? Essa técnica, quando a gente começou a comentar dessa pesquisa no início. E aí, aí nós fomos ver, nossa, é muito mais detalhado, é muito mais voltado, né, para você verificar a possibilidade de desastres. Né? No caso, para o RASOP, é desastres químicos, né? Mas, e no caso do sistema financeiro, é desastre financeiro, né? De perda monetária, de falha de controle. Né? Então isso realmente acho que pode ser para a revista certa, pode ser realmente interessante. Nessa revista, a gente sempre tem a impressão, né, de um artigo como esse, se a revista for muito quant, não vai ligar muito para isso, né? Você ficar descrevendo como é que é o grupo focal, quem que estava na sala, como é que as pessoas estavam dispostas, né? Eu menciono, por exemplo, um grupo que ficou tenso, né? Ou mais tenso para o grupo 4, né? Por que ele ficou tenso? O que aconteceu, né? Como contornar isso, né? Como você, por exemplo, fazer a sequência de cenários para contornar isso e a pessoa ficar mais tranquila e conseguir contribuir também com suas ideias, sua criatividade, né? seu expertise, né? Seu preparo, né? Então, o que a gente fala em diversidade é isso, né? A gente quer um grupo vamos dizer ali, a gente fez o teste, que é o teste real, 4 a 10 pessoas que tragam formações diferentes, backgrounds, que é bem a tradição do RASOP, né? Para ter pessoas o engenheiro, é o operário de fábrica, é o sujeito de TI, é o sujeito que fornece o equipamento, né? Para você conseguir essa riqueza de informação e de possibilidade esses cenários, né? Catastróficos, ou severos, pelo menos. Excelente, eu acho que é essa mesmo que é a ideia, né, de trazer esse detalhamento, porque além, obviamente, dos resultados que vocês encontram, eu acho que esse tipo de pesquisa traz uma contribuição metodológica também, apesar de não ser o foco, né, o foco não é um artigo metodológico, mas como é um processo ainda novo, que traz elementos de outras áreas, como é o caso que você traz aí da técnica da engenharia química, eu acho que isso pode contribuir bastante. Então, e até de mais informações, né, de como que os grupos foram formados, que isso é um item muito importante, né, dentro do grupo focal. Vocês já trazem os elementos, são alunos com professores, enfim, mas outros elementos, né, as pessoas se conheciam, não se conheciam, qualquer idade. Então, assim, quanto mais detalhes vocês conseguirem trazer, né, das informações no texto, mais fácil vai ficar para a gente entender também até por que aconteceram esses processos. E nessas pesquisas qualitativas, que a gente não costuma ter muito o hábito de colocar, aquilo que foi desafiador é muito importante de colocar, né? Então, assim, o estresse que teve, as dificuldades, a condução, porque isso não é algo que vai prejudicar os resultados que você encontra, mas ajuda muito para os pesquisadores que vão vir para frente a contornar, né? Já contornar possíveis problemas que foram feitos. Então, o que aconteceu e como foi solucionado, eu acho que é um ponto crucial aí para vocês também. E aí, só para finalizar, né, para a gente também não pegar tempo demais, Tem 2 minutos ainda. Não, perfeito. Eu só queria perguntar para vocês como que foi, que eu não consegui encontrar, mas aí pode ter sido uma questão, né, assim, a gente não tem tanto tempo para detalhar tanto o nosso artigo como a gente gostaria, né, para vir aqui antes, mas eu não encontrei informações no texto sobre comitê de ética. Se vocês chegaram a passar pelo comitê de ética de alguma instituição,
tendo em vista que é uma pesquisa com seres humanos, né? A gente tem algumas exigências sobre isso. E pode ser, inclusive, pensando internacionalmente, que a revista que vocês forem mandar exijam algum tipo de declaração de que foram respeitadas as questões com seres humanos, enfim. Então, só se puder falar um pouquinho para a gente. Olha, não houve, nas instituições que nós, vamos dizer, nos aproximamos, né, para fazer a pesquisa, não foi exigido essa avaliação de um comitê de ética. Tá? Eu sei que isso é avaliação, até a pesquisa acadêmica da minha esposa né, foi pedido, sim, uma coisa mais específica. O que nós fizemos foi, nós chegamos às instituições pelos coordenadores de curso, foram coordenadores de curso de graduação. Então, no total, a gente contatou, acho que 4 coordenadores de curso. Esses coordenadores fizeram um primeiro filtro, né, da pesquisa, se até se iria incomodar os alunos, né? Eu me lembro de um coordenador falando: olha, os alunos recebem muitos e-mails, né? Vai vir mais um e-mail com uma pesquisa, coisa assim. Aí, daquela faculdade, a gente já não colocou. Mas colocamos em outros da mesma unidade, assim. Então, não houve essa exigência, assim. Mas nós poderíamos fazer, assim, nós fizemos na divulgação, nós deixamos bem claro que o sigilo seria respeitado, né, de todos. Nós fizemos também uma divulgação de regras de participação, né, e até isso foi falado assim logo no início do exercício. Então, nós tomamos cuidados que seriam similares, assim, mas não assinamos o tempo acabou. O tempo acabou. Bom, mais pontos a gente pode abordar no final. Sim. Sim, o artigo da discussão está muito interessante, podemos continuar depois e até abordar pontos comuns com os próximos trabalhos no fim da sessão, tudo bem? Ótimo, tá bom, tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Vamos dar seguimento aqui com a apresentação do segundo trabalho sobre os determinantes dos honorários de auditoria independente. Olá a todos, eu sou Ivander Borges, um dos autores do trabalho Determinantes dos Honorários da Auditoria Independente, evidências por Bootstrap. Introduzir nosso trabalho, primeiro a gente vai falar da questão de que os registros que envolvem os relatos, os fatos contábil e financeiro, eles resumem a situação patrimonial de uma companhia. E, em razão da importância de tais registros, acabam sendo contratadas empresas especializadas para auditar tais informações e expressar uma opinião sobre a adequabilidade desses demonstrativos à realidade da companhia. Em razão disso, contratos são firmados entre as partes. Entre os termos desses contratos estão a extensão do trabalho que será realizado, bem como o valor dos honorários que serão incorridos. Especificamente, o valor destes honorários acaba se configurando em um interesse particular da literatura acadêmica. O nosso trabalho se junta ao elenco de tais estudos, ao propor como objetivo analisar os fatores determinantes dos honorários de auditoria das companhias listadas na B3, tendo como contribuição tanto um estudo mais recente de tal aspecto, assim como a aplicação do método de reamostragem, que é o Bootstrap. Ok, no nosso referencial, primeiro nós vamos tratar sobre auditoria, então a gente começa a falar sobre conflito de agência e a necessidade de que as informações que estão sendo divulgadas pela companhia de fato sejam fidedignas e que os usuários possam se valer de tais informações cientes que não estão sendo prejudicados. Em vias disso, acabam tendo o fator das empresas de auditoria como um dos mecanismos de governança corporativa, sobretudo diante dos escândalos corporativos que a gente acaba ouvindo nos jornais ou tendo notícias um pouco mais históricas, em que reacendeu o debate sobre a necessidade de que os demonstrativos passem por um processo de checagem,
E em tal aspecto, a gente tem as empresas de auditoria independente que realizam esse serviço, ou seja, são auditores que não são funcionários da companhia auditada, são contratados especificamente para verificar se os documentos representam a realidade, se os demonstrativos estão adequados ou não, e, portanto, emitir uma opinião sobre o que eles encontram. No nosso método, primeiro tem a classificação da pesquisa, lembrar que ela é descritiva, quantitativa e se vale dos documentos, que são os demonstrativos contábeis. Em relação à nossa população, são as empresas da B3, mas selecionamos uma amostra de 333 empresas. Isto em vias de que nós tivemos que fazer alguns ajustes para garantir uma melhor qualidade da amostra. E aí os critérios de exclusão de empresas da amostra podem ser conferidos no artigo com mais detalhes. Quanto às variáveis, nós vamos ter 3 tipos. Primeiro, a variável dependente, que é o valor dos honorários de auditoria cobrados. Como independentes, a gente tem características de governança da empresa, ou seja, aquelas voltadas ao conselho de administração, ao comitê de auditoria, a opinião que foi emitida pelos auditores no exercício anterior e o tipo de firma que está auditando no ano que está sendo analisado. Como variáveis de controle, nós temos aquelas consagradas na literatura, que é o tamanho da empresa auditada, o ROA, o endividamento, e nós acrescentamos uma que acreditamos que possa ter alguma influência, mas que ainda não tinha sido pesquisada extensivamente na literatura, que é o fato de um ano específico ser o ano pandêmico. Para análise, nós teremos a estatística descritiva, os testes de média, a regressão com dados em painel e aplicamos a reamostragem por bootstrap, que não é uma coisa que a gente acaba vendo nos trabalhos anteriores sobre auditoria independente e honorários em específico. Muito bem, avançando para os nossos resultados, primeiro nós temos aqui a parte descritiva e conseguimos observar que as empresas que incorreram maior volume de honorários foram do setor de utilidade pública, mas em termos médio, nós vamos ter que a prevalência está no setor de petróleo e gás. E é deste setor que nós encontramos a empresa que no período analisado incorreu nos maiores gastos com auditoria, que no caso foi a Petrobras. Já nos testes de média, primeiro a gente tem aqui que observar que só tivemos uma única variável que foi significante, que foi o fato da empresa auditora, ser uma Big Four ou não. E aqui nós identificamos que sim, há diferença nos honorários cobrados em razão de quem está auditando. E os honorários são mais caros quando são serviços realizados por empresas Big Four. Em relação ao modelo, nós vamos ter que apenas 3 variáveis foram significantes, que foi o fato da empresa auditora ser uma Big Four, o tamanho da auditada e o ano pandêmico, todas influenciando positivamente o valor dos honorários cobrados. Em relação à reamostragem por bootstrap, tanto o viés como o erro padrão, que são as estatísticas testadas pelo método de reamostragem, todas se aproximaram bastante de zero. É claro, não são zeros, então ainda há oportunidade de melhorar ainda mais o modelo, coisas que a gente já está trabalhando nisso, mas numa primeira versão do modelo apresentado no artigo, já temos bons resultados, que obviamente serão melhorados e já estamos melhorando eles, para que essas estatísticas cheguem mais próximas de zero. Concluindo, a gente acaba identificando 3 variáveis que influenciam os honorários. Observamos que a Petrobras foi a empresa que incorreu nos maiores custos e analisamos as características dos mecanismos de governança corporativa, tanto na parte descritiva como também na questão dos modelos que nós apresentamos.
nossas referências e muito obrigado pela atenção. Bem, muito obrigado. O autor está assistindo a reunião online, não é? Isso, perfeitamente. Oi, Francisco, boa tarde. Bem, para iniciar a conversa, você tem considerações, Samuel? Tenho sim. Se quiser que eu... Pode começar. Beleza. Francisco, primeiro, parabéns pelo trabalho. Achei que foi um trabalho bem completo, com todos os elementos que a gente precisa para compreender bem a pesquisa, né, dos autores, e queria elogiar bastante a amarração teórica que você faz, tanto nas variáveis quanto lá na análise de resultados. Acho que ficou muito claro, né, essa conversa que a gente precisa ter dos nossos já achados com o que a literatura já tinha previsto, já tinha encontrado. Então, acho que ficou muito bem construído. Meu principal ponto, e aí eu tive um certo desconforto quando eu comecei a ler o trabalho, li o título, e aí fui lendo os resultados, metodologia, é que eu achei que a técnica de bootstrap ia ter muito mais papel, muito mais importância na análise de resultados do que de fato teve. Fiquei um pouquinho na dúvida se foi algo que entrou depois, se vem de uma dissertação, de uma tese que poderia, né, talvez tenha tido um peso maior lá, e aí na hora de fazer o recorte ficou um pouquinho difícil de encaixar. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, porque acaba que vocês mostram o resultado do Bootstrap, fala 87, se eu não me engano, né, 86, alguma coisa assim, de reamostragens que foram utilizadas, mas vocês assim, ao longo do texto não chegaram a explicar muito bem o porquê, ou para que serve, o que ter aqueles os indicadores, né, tanto para o erro padrão ter próximo de zero, quanto para o viés ter próximo de zero, o que isso implica para os resultados que foram encontrados. Então, se você pudesse explicar um pouquinho para a gente, né, e falar como foi a construção do artigo, né, que é algo que a gente não consegue saber efetivamente ali pela leitura, acho que vai ajudar bastante. Tudo bem. Primeiramente, obrigado pelos elogios. De fato, o trabalho ele é uma primeira etapa, ainda essa pesquisa continua, até porque esse método de reamostragem, Bootstrap e outros clássicos, eles não são comuns nas pesquisas da área, para não dizer que eu nunca vi nenhum artigo que usou ele. E aí, então essa daqui é uma primeira versão em que a gente colocou já algumas análises iniciais já para ir vendo o que os leitores, a partir de um congresso, iriam falar sobre o método, se acharam mais complicado. A gente construiu os insumos para trabalhar isso para a revista, que é onde, de fato, a gente tem mais espaço e aí dá para fazer essa robustez maior sobre explicar o método, o porquê dele. Porque, na ideia, a reamostragem ela parte de uma amostra inicial e aí você estressa o modelo, submetendo ele a várias amostras. Então, ao invés de eu ter 100 dados, agora eu tenho 1000 gerados pelo algoritmo do computador. E a partir disso, a gente consegue ver a capacidade de previsão do modelo, a adequabilidade dele em alguns casos. E são esses achados que nos permitem observar a qualidade. Então, você encontrar viés ou erros baixos, porque o zero nunca vai existir, mas quanto mais próximo a esse zero, vai indicar o quão bom aquelas variáveis seriam para outras situações, não apenas aqueles dados limitantes que a gente tem no momento. Então, se você trabalhar com outros dados, o modelo ainda é viável, ainda é interessante. A gente sabe que existem outros indicadores, tem o R2 ajustado, que já envolvem isso, mas quer queira, quer não, eles são voltados para a amostra com a qual eles foram criados. A não ser o R2 ajustado, que ele ainda permite um pouquinho de liberdade em relação a isso. Mas as reamostragens, elas expandem bastante isso. E a ideia é a gente vai amadurecer mais isso para o periódico. Perfeito. Eu acho que, assim, o que eu acharia, pensando numa publicação futura, é que precisaria encaixar melhor a técnica de bootstrap
talvez, eu também nunca vi pesquisa utilizando o Bootstrap para a parte de auditoria, de uma forma geral, ou remuneração, né, dos serviços de auditoria. Mas, na área de finanças, o pessoal já usa bastante, há algum tempo, Bootstrap. Então, talvez você consiga, nacional e internacionalmente, algumas referências, até para você ver como que o porquê de se utilizar o Bootstrap, né? E aí, assim, da forma como está hoje no seu artigo, se você tirar o Bootstrap ou deixar o Bootstrap, assim, na verdade, se você tirar o Bootstrap, para mim, você teria os mesmos resultados. Então, você não impactaria na significância dos parâmetros, você não impactaria nos resultados que você encontrou, na interpretação. Então, talvez seja até algo que você possa colocar como sendo adicional e aí explicar melhor o porquê, o que interfere você ter feito essas reamostragens. Para mim, ainda não ficou muito claro esse casamento. E tirar, talvez, esse peso que está aparecendo no seu título, porque isso traz uma impressão de que vai ter o protagonismo que, na verdade, não teve, né? Assim, nesse formato, obviamente, que eu estou falando, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando eu olho lá a tabela do Bootstrap e vejo os erros padrão próximos de zero, o que isso significa para a significância? Então, todos aqueles que não foram estatisticamente significativos permanecem não sem essa significância nessas 87 reamostragens que foram feitas. Se eu tenho um erro padrão próximo de zero, mas o meu coeficiente também é muito próximo de zero, e você tem vários ali que são próximos de zero, né, na estimação, a significância permanece muito baixa. Então, eu acho que ainda precisa trazer outros elementos do Bootstrap, da reamostragem, outros porquês, outras formas de análise, para que isso seja, de fato, agregador para o seu trabalho, né? Eu sou super a favor de talvez explorar mais a técnica, mas hoje o seu artigo eu acho que ele ficaria melhor sem essa parte, né? Sem isso, não está agregando, de certa forma, e está trazendo uma expectativa que talvez não seja cumprida, mas, como você disse, é um trabalho que ainda é inicial, né? Que vai ter mais desenvolvimento. E só mais uma consideração que eu tenho, aproveitando o tempo, é que você menciona que a Petrobras, né, teve ali é como se fosse um outlier, né? Os resultados são bem distintos, e eu queria saber se você chegou a estimar os dados sem a Petrobras ou sem outros possíveis outliers que talvez tenha dentro do seu trabalho. Se isso foi pensado, se você conseguiu fazer, ou se não foi. Porque talvez você consiga ter outras significâncias, sabe? Dentro dessa estimação sem esses possíveis outliers. Sim, de fato, tirar a empresa a gente não fez, análise tirando ela, mas nós pensamos em alguns tratamentos para esse outlier, que é assim, retirar dados é o último recurso. E aí, dentre esses possíveis tratamentos, a gente já começou com um, que é o logaritmo natural, para diminuir a distância, mas existem outros, que é o que a gente está trabalhando já na construção por periódico, dentre eles uma insorização dos dados. E aí, quando a gente tiver esses novos resultados, a gente vê se a distância é tão gritante a ponto de a gente precisar retirar a empresa. Perfeito. A minha sugestão seria, na verdade, assim, tem vários tratamentos, como você colocou a própria insorização, tem um outro artigo também que utilizou isso, que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, na apresentação. A minha sugestão, que eu gosto, geralmente, é estimar a base completa, porque, assim, tirar a Petrobras ou retratar a Petrobras é alterar o resultado que ela tem, né? E se a gente está tratando uma amostra, uma empresa que tem importância significativa para o contexto brasileiro, obviamente que ela precisa ser considerada. Então, o que eu costumo fazer, o que eu costumo sugerir é sempre rodar a base completa e retirar possíveis outliers, como é o caso da Petrobras, numa segunda rodada. E você apresenta os dois resultados no seu artigo, né? Com e sem Sim. esse dado. Eu acho esse tratamento traz mais benefícios do que outras correções que possam acontecer. Não o logaritmo, né? O logaritmo natural é algo que você corrige na base dos números, então isso não traz nenhum tipo de prejuízo, mas fazer outras correções dos outliers, como a insorização,
eu prefiro não fazer, né? Assim, mas isso é bem a forma com que eu trabalho e que eu gosto de entender os dados, né? Acho que vai muito do pesquisador também. Mas quando eu falo de retirar, não é de trabalhar sem a Petrobras, não. É trabalhar mais dados, né? Trazer mais resultados com a Petrobras, e pode ser que você chegue na mesma conclusão, e isso vai ser só uma frase. Retirando os outliers, os resultados permanecem como os apresentados com a base completa, né? Não teve nenhuma alteração significativa. Ou, se tiver alguma alteração significativa, você colocaria uma tabelinha mostrando essas mudanças. Acho que o João Perfeito. tá controlando o tempo ali. Deu tempo aqui, os 8 minutos. Podemos seguir para o próximo? Podemos. Não sei se o Francisco tem alguma consideração aí. Muito obrigado. É que senão a gente ia acabar atrasando um pouco os artigos, né? A gente pode deixar para discutir depois da apresentação dos quatro. Vou passar para o próximo artigo, então, que é de efeitos da qualidade de governança do nível país ao desempenho da firma. O título do artigo é Efeito da qualidade da governança do país no desempenho da firma. Os autores são Aloysio Pereira Júnior, professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Luciana Carvalho, professora da Universidade Federal de Uberlândia, e eu, Dermeval Martins Borges Júnior, professor da Universidade Federal de Goiás. Alguns estudos demonstram que os indicadores de governança a nível do país estão positivamente associados ao desempenho do desempenho financeiro das empresas e do mercado de capitais, desempenho do mercado de capitais. Nesse sentido, entende-se que a governança do país está também atrelada ao risco sistemático. Em virtude dessas condições, desses estudos anteriores, bem como a necessidade de considerar o contexto regional na avaliação do desempenho econômico das empresas, entendendo como contexto regional a governança do país, o objetivo do estudo é examinar a relação entre a qualidade da governança ao nível país e o desempenho econômico da firma. Para isso, a amostra foi composta por 2.511 empresas provenientes de 9 países distintos, sendo eles Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, México e Peru. Foram coletados dados secundários referentes ao período de 2009 a 2018, os quais totalizaram 15.981 observações empresa ano. Esses dados eles foram analisados a partir de estatísticas descritivas e modelos de regressão linear estimados pelo método dos mínimos quadrados ordinários. Para minimizar problemas econométricos, os modelos foram estimados com erros padrão robustos. E para fazer ajustes em virtude de valores extremos, outliers, as variáveis foram insorizadas até o limite de 0.025. Como variáveis dependentes, foram empregadas a variável ROA, que corresponde ao retorno sobre o ativo, mensurado pelo lucro líquido operacional dividido pelo ativo total, e nos modelos referentes ao valor de mercado, utilizou-se a variável dependente FMV, que foi calculada a partir do logaritmo natural da capitalização de mercado. Como variáveis independentes de interesse, foram consideradas aquelas variáveis de governança ao nível país obtidas do Banco Mundial, sendo elas voz e accountability, estabilidade política e ausência de violência, eficácia governamental, qualidade regulatória, Estado de Direito e controle da corrupção. Nos modelos, também foram incluídas variáveis de controle que estudos anteriores já demonstraram exercerem algum efeito na rentabilidade e no valor de mercado das empresas. Quanto aos resultados, aqui nós temos a tabela 4 do artigo, cujo propósito é demonstrar o efeito da governança dos países na rentabilidade das firmas. É possível observar que em todos os 6 modelos estimados, as variáveis independentes de interesse, referentes à qualidade da governança do país, foram estatisticamente significativas para explicar variações na rentabilidade, de modo que, quanto maior a qualidade da governança do país,
maior a rentabilidade da firma em média. Do mesmo modo, esses resultados foram similares para os modelos cuja variável dependente foi o valor de mercado. Observando os resultados nos 6 modelos, percebe-se que as variáveis independentes de interesse para a qualidade da governança dos países também se mostraram estatisticamente significativas para explicar variações no valor de mercado das empresas. Frente a esses resultados, entende-se que indicadores de governança ao nível país estão positiva e estatisticamente relacionados com o desempenho das firmas analisadas. Isso significa que empresas que estão inseridas em ambientes com boas condições de governança institucional estão propensas a obter melhor desempenho, sendo o desempenho aqui entendido como rentabilidade e valor de mercado. Aqui estão as principais referências utilizadas no artigo. Obrigado. Você aqui é o autor desse, né? Isso. Sim. Só apresentar aí, olhando para a câmera ali na frente. Gostaria de só iniciar uma pergunta, assim, para começar, sobre como que as firmas poderiam se beneficiar do estudo para mitigar questões relacionadas ao risco do país. Bom, eu acho que através de divulgação de informações da própria companhia, porque no ambiente externo, eu acho que a empresa não conseguiria exercer um efeito tão significativo. Então, eu acho que pelo menos demonstrar uma boa governança em termos internos. Sim, faz sentido. Samuel, tem comentários? Tem, primeiro, parabéns, é o Demerval, né, que está aí? Isso, professor. Parabéns, Demerval, assim, pela pesquisa. Obrigado. Gostei bastante do texto, dos procedimentos foram bem robustos, né, assim, tanto de classificar, de descrever todas as variáveis utilizadas, a amarração teórica entre elas, o tamanho, né, trabalhando com vários países. Eu acho que o seu procedimento metodológico ali é bem claro no passo a passo, assim, de uma forma geral, né, para a gente conseguir entender bem a sua pesquisa. Algumas coisas eu posso não ter entendido direito devido à necessidade de ler muito rápido, né, e usar o artigo, mas eu vou colocar aqui e aí talvez você possa explicar um pouquinho mais. Se eu entendi corretamente, você tem 6 variáveis, né, relacionadas a essa governança dos países, que são bem estruturadas ali, e você faz uma estimação para cada uma delas, como variável, né, de interesse ali dentro dos modelos. Se eu não me engano, só tem uma tabela que são esses 6 modelos. Vocês pensaram de alguma forma de criar um fator para ter uma única variável, como se fosse uma variável para explicar toda a governança, né? De alguma forma, a governança de cada país, como se fosse um total ali, um score total para a governança. Excelente a pergunta, Ana. Ontem eu estava conversando com um outro participante aqui da sessão, que é o Alex, e a gente tocou nesse assunto, porque se o senhor provavelmente deve ter observado, nos modelos que foram estimados, todas as variáveis que mensuram a qualidade da governança foram estatisticamente significativas, não há uma diferença entre os modelos em termos de R². Então, muito provavelmente, eu acredito que essas variáveis para a qualidade da governança do país, elas já mensuram isso sozinhas, por elas mesmas, não precisaria de 6 modelos, né? Então, eu acredito que uma alternativa, o que eu quero dizer é essa, todas as variáveis diferentes, provavelmente elas são altamente correlacionadas. Tanto é que elas não estão no mesmo modelo, pois isso poderia indicar algum problema de ter alguma multicolonialidade. Elas foram feitas em modelos separados. Mas eu entendo que sim, essa seria uma boa opção, tentar gerar um índice global, né, considerar todas essas 3 variáveis. No caso, nós preferimos optar pelos dados da forma como estava. Então, nós coletamos diretamente do Worldwide Governance Indicator, do Banco Mundial, né? Então, a gente pegou os dados brutos ali, a gente não fez nenhum tratamento, até para evitar a necessidade de uma validação depois se essa nova medida estaria adequada ou não, né? Então, seria mais de pegar o dado bruto secundário da fonte que divulgou.
Perfeito. Eu pensei até nessa possibilidade de ter um indicador, porque, assim, não sei qual que é a necessidade de publicação, de pesquisa, né, como vocês estão aí, mas eu acho que seria muito interessante você apresentar uma análise bem mais simples, né, mas que ainda assim acho que é bem interessante, de você trazer informações sobre os próprios países, qual que é a governança total deles, tendo em vista esses resultados dessas 6 variáveis, né? Então, considerando as 6 variáveis, a gente faz aqui uma análise fatorial e aí trabalha nesse artigo quais são os países com melhor governança, né? Assim, um artigo bem mais descritivo. Eu acho que seria interessante também, né? Como uma separação aí desse próprio artigo e talvez adicionar ou trabalhar, como você trouxe aí, ao invés de 6 variáveis, seis regressões, trabalhar com uma regressão única ou adicionar, né, esse próprio fator para ver o que geraria. Eu acho que poderia ser interessante. E eu tinha entendido justamente naquela tabela de correlação que vocês mostram, que vocês não utilizaram numa mesma regressão todas as 6, porque a correlação é bem alta entre elas, né? Então, talvez, de fato, elas estejam mensurando um fenômeno muito comum, que seria essa governança total ali, né? E eu acho que talvez propor esse indicador, que eu estou falando aqui um fator, né? Mas pode ser outra forma de criação de índice. Eu acho que uma análise fatorial seria bem cabível, mas poderia ter outras formas de criação desse indicador. E ainda só um pequeno detalhe, né? Mas como que a gente vai lendo e acaba vendo, eu tive um pouco de dificuldade de interpretar lá a tabela de correlação, porque vocês colocam na coluna o nome das variáveis, né, a abreviação das variáveis, e nas linhas lá, na linha lá de cima, né, vocês colocam os números. E aí eu tive que ficar contando qual que era o número da variável para olhar qual que estava ali na correlação, assim, para tentar achar. Talvez colocando na própria coluna o número entre parênteses facilitaria, assim, só para ver mais rápido, né, o número, assim, só um pequeno mesmo detalhe que não vai mudar em absolutamente nada, mas acho que talvez ficaria mais fácil de analisar. E aí eu queria só como a gente estava falando na última apresentação, sobre outliers, né? No caso, vocês trabalharam com a opção de fazer a mensurização. Vocês explicam, né, detalham lá que foi feita a mensurização, foi trabalhado com a regressão robusta, com os erros robustos. Eu acho que faltaria, assim, eu acrescentaria, até pensando em mandar para revistas, e a gente nunca sabe quem que vai analisar, se é um pesquisador que concorda, não concorda com aquela técnica, né? Colocaria justificativas do porquê dessa ser uma boa solução, ou porque outros autores estudaram, e, assim, trazendo defesas mesmo, né, de que isso não gera problemas. Porque quando a gente vê um processo digamos, tratamento dos outliers, e depois olha uma regressão em que todas as variáveis são estatisticamente significativas, a gente se pergunta se esse tratamento realizado, de certa forma, impactou, e aí você está com um banco mundial, né? Assim, mundial no sentido de são vários países, né? Não me recordo todos agora, mas são vários países. Então, será que, de fato, poderia ter tido algum tipo de impacto? Ou seja, ao insurizar, você acaba manipulando, de alguma forma, os números e que isso gera algum tipo de benefício. E se isso, de fato, está traduzindo a realidade, né? Ou seja, qual que é o impacto desse tratamento de outlier para, de fato, a confiança nesses resultados que vocês encontram. Uhum. Realmente é bastante pertinente. Eu não me recordo se eu coloquei a quantidade de observações que foram alteradas, porque normalmente nós fazemos isso, mas eu acredito que foram menos de 2%, assim, 1% das observações de 15 mil. Eu acho que não influenciou os resultados estatisticamente significativos, mas eu acredito que sim, é um ponto que pode gerar questionamento, né? Perfeitamente. Com certeza. Não, perfeito. E aí, talvez até o que eu falei para o outro, né? Faz uma estimação sem eles e vê o que dá, se muda muito, se não muda, porque isso talvez seja uma linha que vocês coloquem nos resultados, né, ou na metodologia que foi feita a estimação sem e que isso não trouxe alterações significativas para os resultados, que corrobora ainda mais de que não teve problema, né? Se teve esse percentual, eu acabei me perdendo na leitura, né, dos 2% ali. Então, mas sabendo que é um quantitativo bem pequeno, acho que isso também não vai gerar realmente grandes impactos, né? É uma defesa já muito boa para o artigo. Eu acho... só uma pequena observação também na página 7,
se eu não me engano, eu li lá que vocês colocam que trabalharam regressão linear e a fórmula tá de painel. Depois dá uma olhadinha só para ver se a descrição tá certinha lá da forma como foi feita na página 7. Mas acho que fora isso, acho que tá um artigo muito bom que traz contribuições bem significativas para a pesquisa. Sim, podemos. Muito obrigado. Podemos seguir para o quarto e último artigo, Samuel? Por mim, sim. Agora vamos discutir o quarto e último artigo, que trata de diversidade de gênero no Conselho de Administração e retorno de ações, por meio de estudo de eventos. Os autores são Vitor Fonseca, Rodrigo Malaquias e José Lopes. Estão assistindo online, não estão? Exato, Vitor Fonseca está aqui. Tudo bem, muito obrigado. Vou passar o vídeo e vamos para a discussão. Olá, pessoal. Meu nome é Vitor Fonseca. Eu vou apresentar o artigo Diversidade de Gênero no Conselho de Administração e Retorno de Ações, um estudo de eventos. O trabalho foi elaborado por mim, pelo professor Rodrigo Fernandes e pelo professor José Eduardo. O objetivo é verificar se a diversidade de gênero do Conselho de Administração impacta no retorno das ações das empresas. A hipótese que norteou o trabalho foi: na presença de mulheres no Conselho de Administração, possui impacto estatisticamente significante no retorno das ações das empresas. A metodologia escolhida foi estudo de eventos. O período de coleta foi de 2017 a 2022. A gente buscou os relatórios de referência, né, no site da CVM, na área do recebimento automatizado de documentos, né, especificamente no item 12, no subitem 12.5/6, que mostra lá os detalhes dos conselhos, né, entre eles o Conselho de Administração das Empresas. A posterior tabulação de dados, né, foi feita através do manuseio do Python, e os dados financeiros foram coletados no Economática, e após a união das duas bases de dados, os modelos foram executados no Stata. O evento de interesse foi a divulgação dos relatórios de referência pelas empresas, né, a CVM, e nos casos em que as empresas enviaram mais de um relatório por ano, foi considerado somente o relatório mais recente. E foram feitas variáveis dummy também, no caso, as empresas que possuíam pelo menos uma mulher no conselho de administração. A data zero foi o dia em que a empresa enviou o relatório de referência ao site da CVM. A janela do evento foram 2 dias anteriores e 2 dias posteriores à divulgação do relatório, né? Então 5 dias no total. E a janela de estimação usada foi de 30 pregões. O retorno anormal, né, foi a diferença, né, entre o retorno real e o retorno esperado durante a janela do evento. Os retornos normais foram mensurados, né, através do modelo ajustado ao risco. E após o cálculo dos retornos, né, foi feita a agregação dos retornos anormais no período posterior ao evento para aprimorar sua análise, seguindo aí a literatura, né, de estudo de eventos. Bom, o evento analisado, né, foi o envio do relatório de referência à CVM, né, por parte das empresas, e a comparação do retorno anormal acumulado em relação à data zero foi através do teste de diferença de médias. Tá? E foi feita também a análise de regressão simples, né, para avaliação dessa diferença. Pela análise de regressão também é possível empregar erros padrão robustos, sendo que essa análise se assemelha à aplicação do teste T, né, mas permite aí o uso de erros padrão robusto. Em uma segunda rodada de teste de robustez, foi analisado o efeito da divulgação das informações na volatilidade condicional dos retornos das ações. Para isso, foi considerado o modelo ARMA em conjunto com o modelo GART. Nesse caso, para análise de robustez, né, foi usado o modelo parcimonioso ARMA-GART, sendo incluída a dummy relativa à publicação das informações como possível variável explicativa da volatilidade dos retornos. O modelo foi estimado para cada uma das ações. A amostra teve 277 observações, foram verificadas em 252 observações de empresas que possuem pelo menos uma mulher no conselho de administração. No período analisado, foram 256 eventos, né, ou seja, relatórios divulgados pelas empresas da CVM. E com relação ao objeto de estudo, 231 eventos, no caso, relatórios divulgados pelas empresas da CVM, que constavam, né, pelo menos uma mulher no conselho de administração. Em média, com base nos testes de diferença de médias, o retorno anormal médio não foi estatisticamente significativo em nenhuma das datas.
nem na data zero, nem nas datas anteriores e posteriores à divulgação dos relatórios. O mesmo resultado também foi percebido na análise do retorno anormal acumulado na janela do evento, no caso considerando os 30 pregões. No entanto, só um destaque, né, em 20 ações, o retorno anormal da janela de evento foi negativo e significativo a 10%, e em 16 ações, o retorno anormal na janela de evento foi positivo e significativo a 10%. A análise de regressão indicou que o efeito das divulgações, pelo menos uma das empresas, né, com pelo menos uma mulher no conselho, no retorno anormal também não foi estatisticamente significativo, seja na data zero ou nas datas anteriores ou posteriores à divulgação. Foram efetuados testes de robustez para complementar a análise, considerou uma janela de análise maior, né, e os resultados, no geral, foram similares. Nesse caso, em 21 ações, o retorno anormal na janela de eventos foi negativo e significativo a 10%, e em 14 ações, o retorno anormal da janela foi positivo e significativo a 10%. Na análise adicional, considerando aí o efeito da divulgação na volatilidade condicional, foram estimados parâmetros de um modelo Armaguard para cada uma das ações amostras, incluindo-se a DAME, que recebe 1 por dia da publicação das informações avaliadas e 0 para os demais dias, considerando-se significância de 10%. Em 12 ações, observou-se aumento na volatilidade condicional na data da publicação do relatório. Em 4 ações, observou-se redução da volatilidade condicional. Nas demais ações, o efeito da publicação das informações avaliadas não foi estatisticamente significativo. Esse relativo baixo número de ocorrências, né, estatisticamente significativas, mesmo no nível de significância, né, já flexível de 10%, está em linha com os resultados, né, do estudo, ou seja, o efeito da divulgação, né, dos relatórios não parece ter representado uma informação nova para o mercado dentro dos termos avaliados. Então, a hipótese do estudo não foi corroborada. As variáveis não mostraram significância, né, nos testes de robustez. A significância ocorreu em poucas empresas. Então, o presente artigo identifica, né, que, no geral, a diversidade de gênero no conselho de administração não possui impacto estatisticamente significante no retorno das ações das empresas. A explicação se baseia na hipótese do mercado eficiente, né, no aspecto semi-forte. Possivelmente, as informações relacionadas à composição do conselho de administração das empresas já estão refletidas no preço. No geral, né, como na maioria dos casos o mercado não é surpreendido com a divulgação de presença de mulheres no conselho de administração ou alteração de membros, a divulgação dos relatórios, informando oficialmente a troca de membros do conselho de administração, não vai impactar significantemente, estatisticamente, de modo, né, estatisticamente significativo, o retorno das ações das empresas. E na minoria dos casos, quando os agentes do mercado são surpreendidos por um novo integrante do conselho de administração, aí a divulgação dos relatórios podem, né, ter impacto positivo ou negativo, conforme a expectativa do mercado. O presente trabalho avança na literatura, né, ao adotar essa nova variável de análise para identificar o impacto da diversidade de gênero no conselho de administração, considerando que a maioria usa outros métodos, né, análise de regressão e outras variáveis, também ROA, ROI para isso. O artigo evidencia, né, que a alteração de membros do conselho é um evento esperado, né, conforme o mercado eficiente, e os resultados equivalentes, e também foram obtidos resultados equivalentes, né, para a volatilidade no retorno das ações. Algumas limitações, né, foram consideradas somente empresas brasileiras para análise, consideradas também somente uma fonte de informações, né, para representar o evento a ser analisado, e o uso da data mais atual, tá, no caso dos relatórios representados, pode também conferir uma limitação aos resultados da pesquisa, e novas pesquisas podem realizar um comparativo avaliando as diferentes datas nas quais os relatórios foram representados e algumas das referências utilizadas. Muito obrigado. Bem, você tem considerações, Samuel? Quer perguntar alguma coisa primeiro? Posso ir? Não, pode primeiro. Pode ir. Beleza. Primeiro, Vitor, parabéns pela pesquisa aí. Questões relacionadas com diversidade sempre me interessam muito, né? Eu também participo como coordenador da linha de diversidade e inclusão no contexto organizacional e contábil lá da Ampiconte, que vai acontecer ainda nesse ano, né, no final, em dezembro. Estão todos convidados aí a participar, né? Lá vai ser em Foz do Iguaçu, vai ser presencial. Estou aqui dentro de um outro congresso, fazendo propaganda de outro, né? Espero que o pessoal do SEMEAD não fique chateado. Nós somos todos colegas aí juntos, né? E gosto bastante sempre que eu vejo um trabalho de diversidade, né, dentro de outras áreas também, de governança, enfim. Eu acho que faz super sentido, é um tema que está super em alta, né, sempre, e tem ficado cada vez mais relevante aí para a gente analisar.
Quando eu olhei a sua pesquisa, a primeira coisa que me veio em mente e você trata bastante, né, desses possíveis, até aí justificando um pouco de não ter achado a significância, é a questão temporal, né? Pela forma como você está definindo o evento, que é lá olhando os relatórios de referência, isso talvez já tenha se perdido, né? De fato, não seja aquela, acho que a principal consideração que eu teria, talvez essa não seja a data do evento, efetivamente, que você precisaria ver se isso traz algum impacto para o mercado. Porque, obviamente, né, até que eles publicam, divulgam isso num formulário, eles têm até, acho que 5 meses pós finalização do ano, né, do exercício social. Isso, o mercado já está ciente, as pessoas já tomaram posse, já estão, sei lá, tomando decisões, enfim. Então, não sei se seria uma boa definição. Eu acho que, e aí fica muito mais complexo, obviamente, o trabalho, mas se de alguma forma o anúncio, de fato, pela entidade, né, ou como, sei lá, fato relevante, ou o anúncio em mídia, de que foi alterado o conselho, essa seria, sim, uma data mais significativa para a gente poder ver impactos dessa diversidade, né, dentro do conselho para o mercado. Então, essa é a primeira consideração, mas eu acho que você já estava um pouco ciente, porque em vários momentos você coloca essa questão temporal, né, como sendo um fator. Você acaba pesquisando se a divulgação do formulário de referência traz impactos, né, e aí ter uma mulher lá dentro, se isso traz impactos, e não se a diversidade. E aí até algumas considerações que você coloca, acho que aparece no seu resultado, né, a diversidade de gênero no conselho de administração não possui impacto estatisticamente significativo para o retorno das ações. Eu até me questiono se, de fato, poderia ter esse tipo de afirmação, tendo em vista que essa definição temporal ela é fora, de fato, da base, né? Que, de fato, o mercado já tinha internalizado, então talvez exista, mas em períodos distintos daquele que você marcou. Acho que precisa ficar mais definido que o que você está tratando nesse relatório específico, né? A divulgação nesse relatório não traz alteração para o mercado, porque, muito provavelmente, o mercado já reagiu a isso, caso, né, tenha sido um fator relevante aí também. E aí, eu ainda fico um pouquinho, um segundo ponto, né, depois eu abro aí para você talvez trazer as considerações, o segundo ponto, que eu acho que precisa ficar talvez mais definido, é ainda o porquê. O porquê que ter uma mulher no conselho de administração é um ponto importante para a diversidade, né? Um ponto assim que poderia gerar impacto no mercado. Porque eu fico me perguntando se, sei lá, vão ser 7 pessoas no conselho de administração, 5 pessoas. Uma delas é mulher, se de fato essa pessoa teria, né, que prevê a literatura, né, do tipo de gestão que as mulheres têm, enfim, se ela teria força, voz e atuação diferente dos seus pares do gênero masculino. Porque, às vezes, eu acho que as pesquisas que a gente faz e que, às vezes, foca em ter uma única mulher e não acham resultados, né, assim, que diferem, né, em termos de gestão, é porque, realmente, ela, perto de outros homens, não sei se ela teria, né, alguma diferencial, e até, assim, do tipo de pessoa que consegue chegar, né, o tipo de mulher, que a gente sabe que tem várias barreiras ao desenvolvimento profissional das mulheres, no mercado, e para se chegar num conselho de administração, talvez essas mulheres tenham que ter apresentado, né, e aí várias pesquisas do cunho, às vezes, mais qualitativo mostram, características masculinas, né, de gestão masculina, para conseguir chegar nesses postos. Então, eu acho que também vale, e aí, ter mais, né, assim, dentro das métricas futuramente, para pesquisa, para aperfeiçoamento do artigo, de tentar com 2 mulheres, 3 mulheres, um percentual, que aí até algumas exigências têm sido, que era de 33%. Tem alguns fundos de investimento, inclusive, que têm pressionado, né, as empresas para que se tenha 33%, pelo menos, de mulheres no conselho de administração, que talvez já seja uma margem para que essa atuação seja diferenciada, né, e aí o mercado reaja de alguma forma, positiva, negativamente, a essa formação do board. Mas seriam essas as considerações, mas de toda forma, parabéns pela pesquisa e pela temática que vocês conduziram. Bom, muito obrigado a todos pela participação, obrigado, Samuel, pelos comentários. Só complementar aqui, né, rapidamente alguns pontos. Samuel, realmente um dos pontos principais é essa questão temporal. Isso me pegou de surpresa, tá? Porque foi quando eu comecei a fazer, eu tinha em mente, você até confessa que eu tinha um pouco viesado, achei que ia ter significância, que já esperava mais ou menos o resultado ali. E aí, quando eu comecei a coletar, né, na base da CVM,
essa questão temporal me pegou muito de surpresa, porque, né, não existe aliás, porque tem que ter essa flexibilidade, né, para as empresas mandarem as informações relevantes, e além disso, né, cada empresa manda uma quantidade, digamos, versões mais atuais em datas diferentes. Então, se a empresa, por exemplo, uma empresa manda 5 relatórios no ano, a outra manda 25. E por isso que eu estabeleci o padrão de ser o relatório mais recente, porque eu não consegui trabalhar a base suficiente ali para adotar um padrão, enfim, tentar padronizar, sabe, de alguma maneira. Assim, você até julho, até setembro, não tinha como fazer isso. Eu estava, né, excluindo algumas informações, selecionando outras, então eu adotei o critério de ser a mais recente. E aí entra, né, um possível problema que você falou, né, que como eu peguei mais recente, várias coisas que aconteceram ali já estava incorporado. Então, isso pode sim ter impactado ali, né, na significância, no resultado. Inclusive, né, meu orientador, que né, já é mais experiente que eu, falou: Vitor, esse foi um dos poucos estudos de eventos que eu fiz que não deu significância, que geralmente o estudo de evento, por ser específico, ele pegar datas específicas, né, esse não deu. E esse foi um dos pontos que eu falei, né, com o Rodrigo, meu orientador de doutorado aqui. Falei, Rodrigo, professor Rodrigo, eu acho que essa questão, essas diferentes versões, questão de data, pode ter pesado muito. E a princípio também não iria utilizar a hipótese de mercado eficiente, mas acabou que no decorrer, né, do trabalho, foi uma hipótese teórica, né, já respaldada, que ajudou a fundamentar. Então, assim, ainda penso, assim, isso é um ponto também que eu estou me questionando, assim, né, acho que isso não, né, não invalida o trabalho, mas, assim, é um ponto que realmente, pela especificidade ali de como os dados são divulgados, são elaborados, realmente tem um peso assim que não pode ser descartado, né? E aí outro ponto também é o porquê de ter mulher no conselho importante, seria importante, não seria o diferencial, já entraria assim, né, na questão de estilo de gestão, enfim, várias justificativas, mas eu vejo que talvez mudaria um pouco o foco do trabalho, mas assim, é importante sim, né, justificar, mas digamos, para não deixar tão solto assim, né? E acaba que também por questão de base de dados, dificuldade de coletar, a gente teve que usar a ajuda de outro professor para pegar o Python para tabular, porque a CVM é bem trabalhoso a coleta. Se fosse 100% manual, né, o artigo provavelmente não teria saído. Então, assim, a gente, né, acabou usando o respaldo na literatura de ter pelo menos uma mulher no conselho, e né, essa é considerada um mínimo de diversidade de gênero, tá? Enfim, tem vários pontos a serem debatidos, né? Mas a literatura, né, já tem respaldo para isso, para pelo menos uma mulher, né, isso já pode ter algum impacto. Também concordo com você, né? Não, mas uma mulher em 7 pessoas, e as outras 6, né, sendo homens, isso ela vai ter poder de voz, não vai? A ideia dela vai pesar, não vai? Tem realmente, né, vários pontos a serem levados em conta, mas aí a questão foi mais justificativa na literatura mesmo e fazer o teste, né, no modelo. Eu tinha uma intenção, inclusive, de pegar, né, quantidade, aí já posso falar, quantidade percentual de mulheres, né, se são 10 conselheiros, né, pelo menos se existe alguma, enfim, tentar adaptar essa variável para ser o percentual de mulheres no conselho, mas também a base, né, conforme a coleta ainda não estava tão trabalhada, tá, para usar. Esse é um ponto aí, quem sabe, né, até melhorando, enfim, eu pretendo aprofundar um pouco, né, o artigo e os estudos também de governança que eu faço. Tendo esse indicador mais trabalhado, sendo possível, talvez eu faça, né, algum teste, alguma melhoria nesse sentido. Já sei que, né, às vezes não, digamos, não vai, pode ser que não mude o resultado, mas já é outra maneira de ter um indicador um pouco mais aderente ao trabalho. E é isso. Perfeito. Tem até uma indicação, depois você poderia assim, olhar, eu acho que você não utilizou no trabalho, mas, enfim, né, assim, qualquer coisa depois se desconsidera. Tem uma tese que foi defendida na USP, do Fernando Lima Trambacos. Ele trata sobre Fernando Lima, o quê? Trambacos. Trambacos. Trambacos mesmo, falando. E ele trabalhou com questão de diversidade também, com mulheres, no caso, né, dentro do conselho. E eu acho que talvez seja, assim, ele também teve algumas, assim, pelo que eu lembro, né, da pesquisa, ele apresentou em alguns congressos, apresentou no Biconte, se não me engano, também foi apresentado no CEMEAD em algum momento. Eu acho que ele tem alguns resultados também que não são... Ele não trabalha com eventos, é outra abordagem, mas também encontrou dificuldades para ver diferenças, né, da mulher no conselho. Mas dá uma olhadinha, é uma tese,
da USP, mas acho que é fácil de encontrar aí depois qualquer coisa. Você pode te Vou ajudar procurar, também. muito obrigado. Fernando Lima Trambassa. Beleza. Acho que era isso, João. Sim, tudo bem. Tem mais comentários sobre os outros trabalhos? Bom, acabou que eu acho que eu fiz praticamente todos. Eu acho que lá no 502, eu anotei pelo número, não anotei pelo nome dos autores, gente. Vou só voltar aqui no programa. É do Demerval. Isso. Tudo bem, Dermão? Eu fiquei com uma dúvida, porque a base de dados, se eu entendi bem, ela é bem... Da governança do nível país no desempenho da firma. Isso, exato. Do Demerval, que foi o anterior que apresentou. Eu só tinha ficado com dúvida na base de dados. Acho que vocês tiveram que coletar de várias fontes. Foi isso? Como que foi feita essa junção? Foi mais uma curiosidade que eu tive mesmo sobre o processo. Porque algumas são do Banco Mundial e outras são nível empresa, eu acho, né? Não sei se todas foram de um mesmo lugar. Ele consegue me ouvir bem? Daqui? Consegue? Consigo. Então, a base foi a Thomson para os dados das empresas e do setor, e as demais foi do Banco Mundial, as de interesse, né? Que são os indicadores de governança do país. Aí a gente fez essa junção, no caso, as empresas que são, por exemplo, do Brasil, elas tiveram um índice, né, do Banco Mundial, e os dados individuais ao nível da empresa. Perfeito. Eu acho que eu não achei essa informação, mas não sei se está, né, dentro da metodologia, que eu acho que seria interessante explicar isso para o leitor, até para questões de replicação, né, de estudo, acho que seria interessante informar. Mas acho que era só isso que eu tinha de outras coisas que eu acabei não falando, porque acho que eu falei bastante, né, dentro aí. Então, todos os autores de parabéns, acho que são trabalhos excelentes, que contribuem bastante aí para o diálogo, né, acadêmico e profissional, da prática mesmo, sobre diferentes perspectivas. E eu queria desejar sucesso a todos com as publicações. E parabéns pela apresentação e pelo artigo publicado aí no SEMEAD. Sim. Bem, também, mesma coisa. Faço as palavras das minhas. A discussão foi muito boa, bons trabalhos nessa sessão. E, bem, acho que é isso. Vocês têm mais algum comentário? Bom, tem alguma coisa que eu acho que eu estava falando, ficou pela metade, e para informação, nós não conhecemos ninguém que está na nossa pesquisa, tá, de viés, tá? Foram 32 pessoas que nós não conhecíamos. E um ponto que eu acabei, o professor encorajou de colocar detalhes de como montar a pesquisa, né? Estaria um outro autor aí, o Fábio, tá? Os 3 autores do Fábio estariam participando. Mas, assim, uma das coisas que nós aproveitamos para montar esses grupos foi que um dos coordenadores estava querendo, assim, perceber uma oportunidade de mostrar pesquisa para os alunos de graduação que estavam fazendo iniciação científica. Então, isso daí acabou assim, impulsionando 3 dos 5 grupos que nós montamos foram por aí. Nós também colocamos, também ajuda na questão de montagem de pesquisa, um incentivo, mas nem sempre foi divulgado, mas um cartão de R$100 de livraria no final, para quem participou, né? Então, realmente, tem realmente detalhes de pesquisa que nós não colocamos no artigo, porque não vimos assim, um espaço, né? A gente priorizou outras coisas, mas que eu realmente acho útil, pode ser útil, né? Para outros pesquisadores, especialmente que usem grupo de foco, e até, quer dizer, realmente não foi nossa intenção principal assim, ter essa contribuição metodológica, né, de criar um novo método e tal, mas acaba que tem realmente alguma informação adicional, alguns elementos adicionais
para quem vai fazer grupo de foco, que podem ser aproveitados, né? E nós não conseguiríamos escolher todas as informações se não fosse isso. Um deles, que é fundamental, é a planilha de consenso, que a gente chamou, né? Quer dizer, é um escriba, está com o computador, e ele está coletando todas as opiniões, tá? Ele busca consenso, ele só anota quando ele vê consenso. Aí, quando tem consenso do grupo, ele põe lá na planilha de consenso que é projetada para todos. Quer dizer, não é a mesma coisa do moderador, né? Então, são detalhes que realmente podem... no limite, dá até um outro artigo, hein, pai? Né? Excelente. Aí eu acabei de lembrar que eu tinha perguntado lá no final da questão do comitê de ética, né, de ética Isso, em pesquisa. realmente nós passamos. Nós tivemos cuidados, mas sem a assinatura, né? O que a gente garantiu foi Anonimato. não foram identificados, anonimato, né? Nós colocamos as regras no início, né? De cada grupo. Então, nós tomamos cuidados que talvez cumpram as regras aí de um formulário de comitê de ética, mas nós não fizemos as 32 pessoas assinarem um formulário de comitê de ética, né? Lá é bom vocês darem uma olhadinha depois, tem algumas resoluções do Conselho Nacional de Saúde, que é quem rege, na verdade, as obrigações éticas com pesquisas com seres humanos, inclusive na área de ciências sociais aplicadas, né? Então, às vezes a gente acha que é só para biológicas, mas tem algumas regrinhas lá. E mesmo que vocês não tenham passado pela Plataforma Brasil, que é uma das exigências, geralmente, que assim, é muito burocrático, tem vários problemas, né, que acabam gerando, muitas vezes a gente não consegue, de fato, passar uma pesquisa, mas lá tem as regrinhas. Então, para uma futura publicação, escrevam essas etapas, né, de que foi voluntária a participação, de que não impactava em nada na nota dos alunos, deixa bem claro, além dessas questões de anonimato, para que possíveis questionamentos não sejam feitos. E só uma questão, assim, aproveitando para conhecimento, né, não sei se é conhecimento de todos, mas no Brasil a gente não pode fazer pesquisas com seres humanos que gerem benefícios, mesmo que esses que sejam bem pequenos, assim. Eu conheço pesquisadores que tiveram problemas porque sortearam uma live, para você ter uma ideia. Sortearam uma live, uma participação em live, e comitê de ética depois pediu esclarecimentos adicionais. Então, assim, não pode ter sorteio, não pode ter brinde, não pode ter nada. Então, só para fins de conhecimento mesmo, né? Que às vezes a gente faz achando que vai ter um tipo de... Até para premiar, de certa forma, algum tipo de voluntariado, né? A pessoa vai lá com toda vontade de fazer, enfim, mas não pode ter nenhum tipo de vantagem. Mas é só uma... E tem outras regrinhas lá, né? Mas é bom a gente ficar atento a isso, primeiro porque as revistas estão cobrando, nacionais e internacionais, né, para essas exigências éticas, e enquanto pesquisador também para a gente evitar possíveis problemas que possam surgir, né? Mas é um aprendizado que a gente vai tendo, né? E realmente é muito, às vezes, burocrático você ter que passar por uma questão tão pequena, ter que passar lá na Plataforma Brasil, Comitê de Ética, demora meses, às vezes, para você ter um retorno, muitas exigências, enfim. Um ponto, assim, também, que eu mencionaria no desenvolvimento maior, assim, da metodologia ali, numa instituição maior, é manter os grupos entusiasmados, assim, envolvidos, né? Isso nós conseguimos. Nós fizemos um aquecimento, né? Isso é legal. Assim, uma espécie de uma charada, um dos vieses, né? O viés sobrevivente. E aí isso, aparentemente, olha, foram exercícios de 2 horas, né? E as pessoas ficaram envolvidas durante 2 horas, 5 grupos. Então, acho que ajudou a essa motivação, né? Porque acho que todo mundo participe, né? E o moderador, cada um que era mais tímido, falava pouco e tal, a gente ia lá e falou, olha, fulano, né, o que você acha desse ponto? Né? A gente realmente queria envolver a todos e é fundamental. Mas senão pode ter um atropelo ali, uma pessoa dominar, aí já corre viés, né? A gente fica tentando evitar viés, né? Mas mesmo assim aparece. Sim, com certeza. Mas essas dicas, acho que elas podem ser bem úteis depois para quem está fazendo pela primeira vez, quem está vindo depois, né? Então, acaba ajudando. Mas aí tem a questão de limite mesmo, né? Então, é bom pensar numa revista que permite explorar um pouco mais essas informações. Pela revista certa mesmo, né? Uma revista
como eu comentei, uma revista muito quântica, é a Revista Brasileira de Finanças. Eu nem... assim, né? Eu já fui várias vezes no encontro. É um tipo de artigo assim, é proibido mandar. Né? Agora, uma É mais revista... difícil, né? Fica mais complicado de você conseguir realmente mostrar, né, a relevância do estudo com alguns critérios, às vezes, que as revistas colocam, né? Então, acaba tirando grande parte dessa inovação, dessa parte positiva da pesquisa, porque você tem que deixar um texto mais enxuto. Com finanças comportamentais, o pessoal começou a ter um pouquinho mais de boa vontade de pesquisar qual e quanto, né? Mas, mesmo assim, não seria a revista certa. Mas tem, né? Depois é só uma questão de achar mesmo a revista, sempre tem. Então, e já aproveitando que o de vocês, acho que era de vocês, estava em inglês, né? Então fica mais abrangente ainda a possibilidade de submissão. Mas se bem que, olha, eu gostaria que o artigo fosse publicado nas duas, em português e inglês, na verdade. Sim. É uma possibilidade. Se tiver uma revista que tiver português e inglês, eu prefiro, porque merece ter algum impacto também no nosso meio, né? Mais acessibilidade, né? Aproveitar aqui, né? Até talvez tenha algum traço cultural, que é uma coisa mais nossa, né? Exato. Tem a revista de contabilidade da USP, a RCF, que é uma revista muito boa, né? Bem conceituada, que eu acho que é uma temática que encaixaria bem, e eles publicam quali também. Então, não sei exatamente a extensão, né? Que essa é uma questão que assim, eu diria um pouco mais de ênfase quântica, né? Assim, você pegar com o número de artigos lá, já foi até avaliador dessa revista, mas pegar um número de artigos aí, acho que vai mais pelo quântico. Mas é porque acho que a gente tem mais pesquisadores quant também na área, né? A gente tem pouca tradição de quali, mas conhecendo os editores, eu sei que eles não têm problema com pesquisas quali, não. Então, acho que seria uma que estaria aberta a receber, né? Antes de mais nada. Pode ser. Obrigado, Samuel, pelas dicas. Anotamos todas. Você está na UFMG também, né, Fábio? Eu já terminei o doutorado, né? Ah, sim. Foi com a Kelly? Quando da pesquisa, eu estava na UFMG. Agora eu já terminei o doutorado. Ô, Fábio, finalmente você atualizou o CV Lattes, hein? Demorou. Agora estou atualizando tudo. Inclusive, tem esse artigo e o outro, que é da minha tese, que eu vou apresentar lá no TMS de Portugal já na semana que vem, e eu já vou atualizar tudo de uma vez. Quem que te orientou na UFMG? Professora Kelly. Eu sou da área de gestão de pessoas. Isso, legal. Foi sobre resiliência o seu trabalho? Foi. Meu também. A minha tese também foi sobre resiliência de alunos. Então, o meu doutorado foi nessa área de comportamento organizacional. Mas eu trabalho no banco junto com o Alex. Então, na época, eu estava no trabalho do projeto junto com ele na área de risco operacional. Legal. Eu posso escrever sobre isso. Bacana. Muito bom. Bem, acho que é isso então, né? Acho que é. Sim, bem, estamos no fim do tempo, foi muito boa a sessão, agradeço a participação de todos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado pelas dicas. Obrigado. Até mais. Tchau. Então, vocês não bate palma, né?